Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 411. Nós estamos falando de sonhos, né? Emancipação da alma, o que acontece conosco quando vamos dormir. Vamos lá. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Muitas vezes ele é pressente, algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Veja bem, saber o momento da desencarnação, quando estamos na erradicidade, não deve ser algo tão penoso. Por quê? Se temos esse conhecimento de que estamos vivos como espíritos na erradicidade e em desdobramento, é nada mais que um ensaio pela morte. Quando nós desencarnarmos, sabemos para onde iremos. Então, não deve ser nada penoso. Por quê? Os espíritos que têm essa possibilidade, eles estão num patamar evolutivo um pouquinho maior. Fala assim, todo mundo que vai dormir, quando tem o desejo, consegue saber o momento da sua morte. Não. Só aqueles que estão preparados para isso. Só aqueles que vão fazer dessa informação algo útil. Como ele disse, sabe da morte enquanto desdobrado, na hora do sono, que é exatamente o que vai acontecer, desprende do corpo e vai continuar os trabalhos que está realizando enquanto desdobrado. E quando ele volta na vigília, ele tem uma intuição de que isso vai acontecer, para que ele possa se precaver. Né? Quantas vezes nós temos momentos de lucidez, onde a pessoa que estava num estado físico muito difícil, agonizante, recupera a plenitude e, de repente, tem condições de se comunicar melhor com a família, até ter uma despedida, de uma forma mais feliz. E no outro dia desencarna. Então ele, em desdobramento, já sabia o que ia acontecer. Pede a oportunidade para estar com os familiares, de ter seus últimos momentos, e é concedida, de acordo com o mérito de cada um. Então, essa informação ela só vai acontecer caso seja útil. E o espírito esteja num grau evolutivo adequado para compreender e vivenciar essa experiência com naturalidade. Porque saber o dia que nós vamos morrer pode nos trazer muita aflição, né? Agora, se o espírito já está num grau evolutivo, que sabe que a morte não existe, que quando o corpo tombar, o espírito totalmente liberto vai continuar fazendo as atividades que faz enquanto desdobrado, para ele não é traumático, não é? Então depende muito do grau evolutivo de cada um. 412. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Muitas vezes nós acordamos mais cansados do que estávamos quando fomos dormir. E dormimos a noite inteira. Reflexo das atividades. O espírito fica ligado por um fio, por um cabo, ao corpo. Então, algumas das sensações transmitidas. Quantas vezes a gente não acorda num sobressalto, né? Daquela sacudida na cama? Por quê? O espírito passou por uma experiência e retornou tão depressa para o corpo que acaba trazendo um abalo. Então existe sim uma relação, mas o cansaço é mais mental do que físico. Então a gente está em aflição, está vivendo situações complicadas no desdobramento, em companhias desagradáveis, e quando acorda tem essa fadiga psicológica, né, de que algo não está bem, uma tristeza incontida, sem saber de onde vem. Mas é de atividades que foram realizadas durante o desdobramento. Então, o nosso corpo é um mata-borrão, ele vai absorver sentimentos e energias que o espírito traz.
Às vezes nós não temos lembrança de onde nós fomos ou o que fizemos, mas vamos sim transmitir ao corpo essas sensações. E aí a fadiga, o cansaço e algumas sensações diferentes quando despertamos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Isso é interessante, né? 2 espíritos que estão encarnados se encontram em desdobramento. Vamos lá. 413. O princípio da emancipação da alma durante o sono parece resultar que temos 2 existências simultâneas, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta, isto é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são 2 existências. São, na verdade, 2 fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então, está desdobrado, continua sendo você. As sensações que você vivenciou no dia, os seus desejos, suas paixões, continuam com você. Você está desdobrado no mundo espiritual. Lá existe uma percepção maior. Você amplia a sua capacidade de perceber pessoas, perceber situações, né? O deslocamento é muito rápido pela liberdade da ausência da matéria. Então, algumas coisas que acontecem lá na espiritualidade, nós não nos lembramos enquanto estamos na vigília, quando despertamos, porque isso não seria útil para a nossa encarnação. Outras temos alguns flashes, e muito raramente nós temos plena convicção do que aconteceu, quando isso será útil para a nossa evolução. Mas jamais serão 2 vidas. Acontece que, como desdobrados, nós temos uma sensibilidade maior. Então, nem tudo que acontece na espiritualidade nós vamos nos recordar. E, com certeza, tudo que acontece na vigília, o espírito leva para a espiritualidade. Porque não há limitações. Ao contrário, aumenta ainda a sua percepção. 414. 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem reúnem-se e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de irdes ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. No livro Nosso Lar tem uma descrição, né, de pessoas desdobradas que estão assistindo palestras. Então, André Luiz pergunta, né, o que são esses fios luminosos que unem, que alguns têm, outros não têm? Então, aqueles que não têm estão desencarnados, como ele. Os que têm é porque estão encarnados e desejaram estar no local da reunião, aprendendo um pouco mais. Nessas reuniões, nesses encontros, nas colônias, nós vamos ter muitos amigos, alguns encarnados e outros desencarnados. Então, vamos ter plena lembrança disso? Não, só quando for importante para esta encarnação. Então, despertamos com uma intuição, um desejo irresistível de ligar para determinada pessoa. Acordei, estou preocupado com fulano. Aí eu pego o telefone e ligo para ele. Quero conversar, saber como ele está. Às vezes essa pessoa está com um problema e quando atende o telefone fala: nossa, estava pensando em você. Esse encontro aconteceu na espiritualidade. Isso é muito mais comum do que podemos imaginar. Acontece que na vigília não guardamos a lembrança de tudo o que fazemos enquanto estamos desdobrados. Mas a atividade é incessante. O espírito não dorme, ele está sempre em atividade. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Foi como eu disse, a gente acorda com a vontade de ligar para fulano e liga.
E o fulano atende e fala assim, nossa, estava pensando em você. Muitas vezes nós vamos dormir com um problema e acordamos com uma solução, porque durante a noite nos reunimos com pessoas que nos ajudaram, ou estivemos no ambiente de trabalho, com uma percepção maior, pudemos resolver o problema. Então a atividade, como eu disse na questão anterior, é incessante, estamos sempre trabalhando. 416. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato de sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta e, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam, de modo muito diversos, à fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzam, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. É muito complicado isso, né? Nós temos desejos na vigília, coisas que são importantes para nós nesse momento aqui na Terra, mas que desdobrados não tem tanta importância assim. Não que nós vamos esquecer, não vamos, como eu disse. O que nós vivemos na vigília, nos lembramos enquanto estamos desdobrados. Mas algumas coisas no mundo espiritual são mais importantes, como foi dito em questões anteriores. Muitas vezes nós vamos realizando projetos durante o desdobramento que, quando desencarnados, já estão prontos. Mas são situações e valores importantes para a vida na erradicidade. Agora, eu tenho muita saudade de um irmão, de alguém que está longe, que está distante. E eu tenho desejo muito grande de encontrar, de abraçar, de matar a saudade. Aí eu vou dormir pensando nisso, né? Faço uma oração e fico pensando, se Deus permitir, gostaria de reencontrar essa pessoa. E vou desdobrar. Quando eu saio do corpo, às vezes eu tenho, como ele disse, alguma atividade que eu estou desenvolvendo que é muito importante. E isso é para espíritos mais elevados, como foi dito também aqui. Mas às vezes não. E aí eu tenho a condição de encontrar com a pessoa que eu queria encontrar? Eu tenho, desde que ela esteja disponível. Porque eu posso estar disponível para essa atividade, para esse reencontro, matar a saudade, mas a outra pessoa não. Ela pode estar em desdobramento realizando algo muito importante e não vai ter tempo de estar comigo. Percebe? As situações elas vão ocorrer se houver convergência de sentimentos e desejos. Então, o nosso irmão que está bem distante, está em outro país, nós estamos com muita saudade dele e ele está com saudade de nós. Vamos rezar na hora de dormir desejando nos encontrar. Nos encontramos. Por quê? Existe afinidade. Mas se ele tiver algo mais importante para fazer, isso não vai acontecer. Então não está tudo disponível. É a mesma coisa que um ente querido que desencarnou. Eu quero desdobrar e quero encontrar com meu pai que desencarnou. Estou com muita saudade dele e quero revê-lo, quero saber como ele está. Então eu oro a Deus e peço essa oportunidade. Se a minha visita para ele for boa, for algo importante que vá ajudá-lo, pode acontecer. Mas ele pode estar numa região inacessível para mim. Ele pode estar num grau evolutivo maior do que o meu e eu, desdobrado, não tenho acesso na morada em que ele se encontra. Aí o encontro só vai acontecer se ele resolver vir até mim, como aconteceu no livro Nosso Lar, mais uma vez, quando André Luiz se reencontra com a sua mãe em sonho. É permitido que ele se encontre com ela, porque ela vem até ele e eles conversam. Mas isso depende muito do grau evolutivo. Então, desejar encontrar alguém na espiritualidade é possível, mas só vai acontecer quando for favorável para os dois lados.
quando isso for positivo e nós estivermos na mesma faixa vibratória. Porque se estivermos em faixas vibratórias diferentes, isso não vai ser possível. Ou o ente querido que nós desejamos, estamos com saudade, está num processo de perturbação e se encontra em regiões umbralinas, pela culpa, pelas faltas, quem é que sabe? Então, não é permitido que nós estejamos lá. A não ser que sejamos espíritos evoluídos e como missionários vamos lá dar força para que ele possa sair. Mas isso também depende dele querer, né? Lembrem-se que André Luiz passou 8 anos no umbral até fazer uma prece. 8 anos para se lembrar de Deus e pedir ajuda. Então, tudo depende das condições de cada um para que esses encontros possam se realizar. Não está assim ao nosso bel prazer, né? É a mesma coisa, que a gente não liga para a pessoa, pega o carro e vai até a casa dela. Nós podemos chegar lá e ela não está lá, não é? É a mesma situação. Vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, nós continuaremos a partir da questão 417. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, estivemos convosco, estudando um pouco mais sobre a vida, na compreensão da vida de espírito, que nos permite tanta evolução e aprendizado. Que as vossas bênçãos possam se derramar sobre todos nós e que possamos, Senhor, conscientes do nosso potencial, ir buscar essa reforma íntima que nos liberta das coisas deste mundo e, exemplificando e exercitando o amor, nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.